O britânico Ridley Scott é um dos cineastas mais respeitados do cinema moderno, tendo sido responsável por alguns dos maiores sucessos de público e crítica das últimas décadas. Como exemplos de sua versatilidade estão filmes de guerra, ficção científica, épicos, comédia romântica e aventura. Bem-vindos ao canal Cinetour, meu nome é Rodrigo Lanes. Pedimos a sua inscrição no nosso canal e um like para nos ajudar a fazer o canal crescer. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer e sua inscrição é muito importante para nós. É de graça e nos ajuda muito. Somos um canal pequeno e queremos seguir trazendo vídeos como esses para vocês. E nos digam em um comentário quais os 3 melhores filmes do diretor na sua opinião. Muito obrigado! Vamos ao vídeo da filmografia completa de Ridley Scott como diretor de cinema de 1977 a 2021. Os Duelistas de 1977. Primeiro longa dirigido por Ridley Scott, e é um belo filme de estreia. Baseado em fatos reais, traz Harvey Keitel e Kate Carradine nos papéis principais. Em 1800, nas guerras napoleônicas, um militar se sente ofendido por outro e o desafia para um duelo de espadas. E assim, eles seguem os próximos 20 anos de tempos em tempos duelando individualmente. Ora um sai ferido e perdedor, ora o outro. Ora os dois são feridos ao mesmo tempo e não se sabe ao certo quem é o vencedor, até se encontrarem para um último e definitivo enfrentamento. O final surpreende e foge da obviedade. Alien, o oitavo passageiro de 1979. Início de uma franquia que dura até hoje, responsável por fazer de Ridley Scott um diretor reconhecido mundialmente. Um marco na história de filmes de ficção científica e terror. O primeiro trabalho de Sigourney Weaver como protagonista no cinema. Narra a história de um grupo de mineradores em uma nave espacial que são acordados antes da hora enquanto voltavam para a Terra devido a um sinal não identificado em um planetoide. Eles vão até lá para investigar e um dos tripulantes é contaminado, e após algumas horas uma criatura nasce dentro da nave de dentro de seu peito na frente de todos, em uma das cenas mais memoráveis e conhecidas da história do cinema. O Alien aniquila toda a tripulação, exceto, é claro, a tenente Ellen Ripley. Com mais de 90% de aprovação de crítica e público, ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Blade Runner, o Caçador de Androides de 1982. Não teve grande êxito no cinema, sendo mais valorizado apenas anos depois e hoje é um clássico cult que marcou os anos 80 como um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. No longa, estrelado por Harrison Ford, em um futuro distante, androides humanoides chamados de replicantes, que já superam os humanos em aspectos físicos e já quase se igualam na inteligência, são usados como escravos em explorações de outros planetas. Eles começam a se rebelar e um grupo volta para a Terra. Um caçador de androides é convocado a sair de sua aposentadoria para encontrá-los e matá-los. Ele começa a questionar sua vida e sua existência quando se envolve com uma inteligente e intrigante mulher que ele desconfia também ser uma replicante. A Lenda, de 1985. Filme de fantasia que traz um Tom Cruise bem novinho e Mia Sara, de Curtindo a Vida Doidado, nos papéis principais. Ambientado em uma floresta mágica onde existem unicórnios, fadas, duendes e elfos. Cruise vive um morador dessa floresta fantástica que tem a missão de salvar uma princesa que foi raptada pelo Senhor das Trevas e que planeja extinguir a luz no mundo. Antes das facilidades do CGI, o longa mostra cenários espetaculares em cada tomada, design de produção perfeitos além do figurino e maquiagem. Perigo na Noite, de 1987. Esse é um dos filmes menos inspirados do diretor, estrelado por Tom Berenger e Mimi Rogers. Uma socialite testemunha um assassinato da máfia, então um detetive é designado para protegê-la e eles acabam desenvolvendo uma relação enquanto são perseguidos por um assassino. Detalhe, os dois são casados. Chuva Negra, de 1989.
Michael Douglas e Andy Garcia são dois policiais nova-iorquinos que se envolvem em uma guerra de gangues da máfia japonesa. Prendem um perigoso membro da gangue e têm a missão de escoltá-lo até o Japão para entregar ele às autoridades. Mas ele acaba fugindo e agora os dois policiais estão no Japão, tendo que caçar o fugitivo e tendo que se adaptar à língua e à cultura daquele país para pegar o cara. Apesar do roteiro fraco e previsível, a direção de Scott e a interpretação sobretudo de Douglas não deixa o filme cair em uma desgraça total. Um bom filme policial da década de 80. Thelma e Louise de 1991. Com atuações esplendorosas da dupla Susan Sarandon e Geena Davis, conta ainda com Harvey Keitel e Brad Pitt no elenco. Pitt em seu primeiro papel mais destacado no cinema. Duas amigas resolvem deixar tudo para trás e fazer uma viagem de férias. No meio do caminho, em um bar, uma sofre uma tentativa de violência sexual e o agressor acaba sendo assassinado. Elas resolvem então fugir, com medo de não serem tratadas com justiça pela polícia. Elas aos poucos vão se enrolando cada vez mais e chegam a um ponto sem retorno. Retrata muito bem a amizade e a cumplicidade entre as duas amigas. Um filme sobre tentativa de fuga da opressão de duas mulheres. Não à toa, ganhou o Oscar de melhor roteiro original. 1492 A Conquista do Paraíso, de 1992. Um épico histórico que trata da descoberta do Novo Mundo. Narra 20 anos da vida de Cristóvão Colombo desde que se convenceu que o mundo era redondo, a sua chegada por acaso nas Américas, até sua velhice, mas principalmente trata dos efeitos dessa aventura sobre os índios americanos. No papel principal temos o ator francês Gérard Depardieu e Sigourney Weaver retornando a trabalhar com o diretor como a Rainha Isabela. Tormenta de 1996. Baseado em fatos reais, conta com Jeff Bridges que dá vida ao capitão do Albatross, um barco-escola que em 1961 sai de Miami rumo ao Caribe com 8 adolescentes com o objetivo de, no caminho, ensinar a sua tripulação/alunos muito mais do que se pode aprender em uma escola. O objetivo é formar caráter. Mas uma tempestade severa provoca um trágico acidente e faz com que o capitão seja levado a julgamento por negligência. Até o Limite da Honra de 1997. Demi Moore é a protagonista com Viggo Mortensen também no elenco. Uma senadora dos Estados Unidos critica a Marinha por não ser neutra em termos de gênero nas ocupações de seus soldados. Um acordo por baixo dos panos é feito. Se uma mulher conseguir passar pelo treinamento igualmente aos homens, eles iriam rever sua posição quanto ao assunto. É escolhido então Jordan, papel de Moore, para passar no curso de treinamento da Marinha junto com os homens. Treinamento esgotante em que mais de 60% desistem antes da 4ª semana. Com a alta cúpula da Marinha esperando sua desistência rápida e um alvoroço em torno do nome dela feito pela imprensa, a tenente vai ter que provar que pode, tanto quanto um homem, se formar no programa. Gladiador de 2000. Drama histórico, ação e aventura estrelado por Russell Crowe e Joaquin Phoenix. O filho do imperador de Roma, Cômodo, assassina seu pai quando descobre que ele pretende deixar o comando do império com seu general número 1 ao invés dele. Cômodo então manda matar o general Maximus e toda a sua família. Ele consegue escapar, mas quando vê sua esposa e filhos mortos, é tomado como escravo e é obrigado a virar um gladiador. Aos poucos ele vai entendendo o poder que um gladiador tem quando ganha a simpatia da multidão. Tendo cada vez mais sucesso na arena, ele foi subindo com o objetivo de lutar em Roma, no Coliseu, na frente do imperador e poder se vingar. Foi enorme o sucesso de público e crítica, ganhando 5 Oscars, inclusive melhor filme. Falcão Negro em Perigo de 2001. No elenco contamos com Josh Hartnett, Ian McGregor, Eric Bana, Tom Hardy, Orlando Bloom, entre outros. Trata sobre um ataque dos militares americanos na Somália, em uma zona urbana, para tentar capturar 2 tenentes das forças do cartel criminoso do país que estavam impedindo que ajudas da ONU chegassem e deixassem o povo com fome.
Uma operação que era para ser relativamente simples e durar em torno de 1 hora se complica quando 2 helicópteros americanos são abatidos, resultando em uma batalha de mais de 15 horas e centenas de feridos. Baseado em fatos reais, ganhou 2 Oscars e Ridley Scott foi indicado como o melhor diretor. Hannibal, de 2001. No longa temos o serial killer e canibal Dr. Hannibal Lecter livre da prisão há 10 anos. Continuação direta de O Silêncio dos Inocentes, de 1991, em que um milionário e ex-vítima sobrevivente de um ataque de Lecter busca vingança e vai usar a agente Clarice Starling como isca. Com cenas chocantes, temos Anthony Hopkins reprisando seu papel de 1991 e Julianne Moore como agente do FBI. Conta ainda com Gary Oldman e o falecido Ray Liotta no elenco. Os Vigaristas, de 2003. Comédia com excelentes atuações do trio de protagonistas Nicolas Cage, Sam Rockwell e Alison Lohman, que deixam essa obra um pouco acima da média dos demais do gênero. Roy, personagem de Cage, é um vigarista que aplica golpes bem lucrativos. O problema é que ele é cheio de tiques nervoso, neurótico, compulsivo e sofre de toque também. Ele tem um pupilo e suas vidas de trapaça se complicam com a chegada da filha adolescente de Roy, que ele nem sabia que existia. Esse evento provoca uma ruptura entre ele e seu amigo e faz Roy começar a repensar seu estilo de vida. Cruzada, de 2005. Traz no elenco principal Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green e Edward Norton. Um humilde ferreiro de luto pela morte de sua esposa recebe a visita de um homem que diz ser seu pai e o convida para partir com ele para se tornar um cavaleiro e defender o reino de Jerusalém. Atormentado e com a esperança de que na cidade sagrada ele consiga o perdão para sua esposa, que cometeu suicídio, ele parte e se vê liderando a defesa da cidade contra a invasão dos muçulmanos, após a morte do rei. Filme com cenas de batalhas, visual e figurinos exuberantes. Crianças Invisíveis, de 2005. Nesse, Ridley divide a direção com diversos outros diretores, cada um responsável por um segmento. Narra 7 histórias diferentes em vários países ao redor do mundo de crianças em situação de pobreza, seja coletando lixo ou cometendo pequenos furtos. Narra uma dura realidade onde crescer cedo se torna a única saída. Um Bom Ano, de 2006. Nesse longa, Scott se aventura em um terreno mais leve, na comédia romântica. Um inescrupuloso investidor da Bolsa de Valores muito bem sucedido recebe a notícia de que seu tio faleceu e ele é o único herdeiro de um vinhedo na França. Ele parte para a propriedade com a intenção de vendê-la o mais rápido possível e pelo valor mais alto que conseguir. No local, aos poucos, ele vai se lembrando da infância feliz que passou ao lado do seu tio na propriedade e dos ensinamentos dele. Enquanto não consegue deixar a propriedade por várias situações, ele se apaixona por uma mulher do local, recebe a visita de outra possível herdeira e vai devagar, repensando sua vida e seu trabalho. O dilema entre ganhar muito dinheiro e não ser feliz, ou viver uma vida mais simples, mas plena. O elenco é encabeçado pelo ótimo Russell Crowe, que já havia trabalhado com Scott em Gladiador. O Gangster, de 2007. Tendo Denzel Washington e Russell Crowe à frente do elenco, o longa narra a história verídica da ascensão, apogeu e queda de Frank Lucas, na Nova York dos anos 70. Um criminoso que faz um império contrabandeando um poderoso tipo de heroína nos aviões que vinham do Vietnã. Em contraponto, temos o incorruptível policial Rich, incansável na tentativa de terminar com a circulação da droga. O filme foi um sucesso de público e crítica. Rede de Mentiras, de 2008. Thriller de espionagem que traz Leonardo DiCaprio e Russell Crowe nos papéis principais. Nele temos um espião da CIA disfarçado, trabalhando no Oriente Médio, à caça de um terrorista que já explodiu uma bomba na Europa. Ele obedece diretamente um burocrata que dá ordens para ele pelo telefone, no conforto do seu lar enquanto toma café ou busca seus filhos na escola. Ele tem a ajuda de um agente da inteligência local e tem que ficar atento em quem pode confiar para realizar sua missão sem ser morto. Robin Hood, de 2010.
Em sua quinta cooperação com Ridley Scott, aqui Russell Crowe vive o protagonista em uma nova versão do lendário herói inglês. Robin é um arqueiro a serviço do rei Ricardo Coração de Leão em plena Terceira Cruzada. Após a morte do rei, ele decide retornar à Inglaterra e no caminho assume a identidade de Robert Locksley, um cavaleiro que antes de morrer pediu a Robin que devolvesse sua espada a seu pai em Nottingham. No local, ele se apaixona por Lady Marion. O rei John, irmão do rei Ricardo, assume a coroa e é ganancioso e impulsivo, aumentando os impostos da população seguindo conselhos do amigo Godfrey, que na verdade não passa de um plano de Godfrey e do rei da França para dividir o país e enfraquecê-lo para, após isso, invadir e dominar a Inglaterra. Dessa linha nasce o conflito onde Robin tem que liderar seu povo e lutar contra um rei mimado, incompetente e manipulado. Além de Russell Crowe, temos Cate Blanchett, Mark Strong, Max von Sydow e William Hurt, ainda Oscar Isaac e Léa Seydoux no começo da carreira. Prometheus de 2012. De volta à franquia Alien, esse longa nos mostra o começo da origem da raça dessa criatura assustadora. 2 exploradores convencem o milionário Peter Weyland a financiar uma viagem interestelar para investigar a origem da humanidade. Atrás dessa resposta, eles viajam pelo universo em busca de um planeta que eles acreditam ser o original. Chegando nele, eles descobrem que o local é inóspito e cruel e aprendem da pior forma possível sobre suas origens. Liderados pela excelente atuação de Michael Fassbender, traz como protagonista Naomi Rapace, também temos Charlize Theron, Idris Elba e Guy Pearce no elenco. O Conselheiro do Crime de 2013. Um advogado de casamento marcado é seduzido a entrar no ramo do tráfico de drogas, e quando o negócio dá errado, ele e seus cúmplices viram alvos de um violento cartel mexicano. Esse ato leva ele a uma jornada de autodestruição muito bem conduzidas pela atuação de Michael Fassbender e a direção de Ridley Scott. Conta ainda com o elenco de apoio de Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Diaz e Brad Pitt. Êxodo, Deuses e Reis de 2014. Mais um filme épico dirigido por Scott, esse baseado na história bíblica de Moisés. Christian Bale é o protagonista, o profeta Moisés, nascido entre os hebreus em uma época em que o faraó ordena que todos os hebreus homens fossem afogados. Ele é salvo pela irmã do faraó e criado na família real. Quando adulto, recebe ordens de Deus para liderar os hebreus contra a opressão. No caminho, ele tem que atravessar o Mar Vermelho em uma cena magnífica, ajudada pela tecnologia atual da abertura do Mar Vermelho. O longa conta ainda com Sigourney Weaver voltando a trabalhar com Scott, John Turturro, Ben Kingsley e Aaron Paul, o Jesse de Breaking Bad. Perdido em Marte de 2015. Retornando à ficção científica, mostra a luta pela sobrevivência de um astronauta que é enviado em uma missão para Marte, mas é dado como morto no local e abandonado sozinho no planeta com recursos escassos, sem saber como entrar em contato com os companheiros e nem como voltar para a Terra. Ele deve então contar com sua criatividade, engenho e resiliência para se manter vivo e encontrar uma forma de sinalizar que ainda está vivo. Matt Damon encabeça o elenco, que tem ainda Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Sebastian Stan e Sean Penn. Alien Covenant de 2017. Continuação de Prometheus, se passa 10 anos após o longa de 2012. Mostra a tripulação da nave Covenant carregando 2.000 pessoas com a missão de colonizar um novo planeta. No caminho, descobre um outro planeta mais próximo de onde estaria vindo um sinal humano. Decidem então visitar o local, onde eles veem que o ambiente é favorável que a vida humana se desenvolva, se não fosse pela presença de alienígenas que atacam violentamente a tripulação. Michael Fassbender vive 2 androides diferentes, um que já estava no planeta, o mesmo de Prometheus, e um outro que vem junto com os demais na nave. A perfeita atuação de Fassbender carrega o filme nos ombros. Continua nos mostrando as origens da criatura que nos foi apresentada em Alien, o Oitavo Passageiro de 1979. Todo o Dinheiro do Mundo de 2017. Inspirado na história real do sequestro de um adolescente na Itália em 1973,
neto de um magnata do petróleo tido como o homem mais rico do mundo. A trama se volta para as tentativas desesperadas da mãe do menino em convencer o patriarca a pagar o resgate. Michelle Williams, Mark Wahlberg e Christopher Plummer ficam à frente do elenco. O Último Duelo de 2021. Drama épico baseado em fatos reais onde dois cavaleiros franceses e ex-amigos se veem em um duelo extenuante até a morte, depois de a esposa de um deles acusa o outro de tê-la violentado. Brilhantes como sempre, Matt Damon e Adam Driver vivem os cavaleiros que entram em conflito, mas o destaque mesmo vem através de Jodie Comer, muito competente em mostrar a luta e a coragem de uma mulher no século XIV em ter que provar a violência sofrida e que a culpa da violência não foi dela. Mais um notável trabalho de Scott aos 83 anos de idade. E por último, mas não menos importante, Casa Gucci de 2021. Trama que acompanha as entranhas do jogo de poder dentro da poderosa família Gucci, desde o encontro de Patrícia e Maurizio Gucci em uma festa até o momento da condenação dela pelo assassinato dele quase 30 anos depois. Elenco grandioso conta com Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek. Entre erros e acertos, o certo é que Ridley Scott dirigiu filmes de grande relevância para a história do cinema. Enquanto esse vídeo foi feito, ainda estamos no aguardo do grandioso Napoleão e as últimas notícias dão conta até de um Gladiador 2. Ficamos no aguardo das próximas obras desse grande cineasta. Reforçando o nosso pedido para sua inscrição no nosso canal e um like se gostou do conteúdo. Canal Cinetour se despede até o próximo vídeo.